Medo é capaz de surgir das origens mais estranhas e das formas mais diferentes. Era verão de 2001 e foi minha primeira vez indo numa praia. Facilmente o que me chamou mais atenção foi o mar. E é claro que a esse ponto da minha vida eu já tinha visto o mar, ainda mais vivendo em uma cidade costeira. Mas ir na praia e entrar na água era uma experiência nova pra mim, e foi algo que eu adorei. Eu passava horas na água e vendo isso hoje, eu sinto pena apenas de uma pessoa nisso tudo. O meu pai, que tinha que ficar na água comigo o tempo todo. Desculpa aí, pai. Passando para 2002, agora eu estou mais velho, maior e teoricamente mais esperto. O lugar é o mesmo, mesma praia e mesma época do ano. A diferença é que em 2001, meu pai tinha que quase amarrar uma corda em mim para não deixar que eu fosse na área mais funda da praia. Agora, em 2002, eu não desgrudo dele. Eu não era o melhor nadador e eu tinha medo de uma corrente me levar para uma área mais funda e eu não consegui voltar. Quando eu pisava na areia e sentia algo duro, eu pensava que era um caranguejo que iria rasgar meu pé. E é claro que eu nunca pensava que era um caranguejo pequeno. A minha cabeça sempre me fazia imaginar o maior caranguejo possível. Sendo que no final de tudo, eu só tinha pisado numa concha mesmo. Mas o pior de todos era quando passava uma alga na minha perna. Que na minha cabeça, eu imaginava que no lugar dessa alga, era esse bicho aí. Mas então, querido espectador, sabe o que mudou nesse um ano para me fazer ter tanto medo do mar? Eu assisti escondido o filme do Tubarão de 1975. E vendo tudo agora, eu consigo dizer que isso foi uma péssima ideia. Mas eu não tô sozinho nessa. Algumas pessoas têm medo desses animais, outras simplesmente não gostam desse vazio imenso. E o problema de algumas não é sobre o que sabemos sobre o mar, mas sim o que ainda é desconhecido. Esse medo tem várias camadas e pode vir das origens mais estranhas, mas independente de como ou onde surgiu, esse medo do mar tem um nome, e o nome é talassofobia. Indo para os dias atuais, o Zedinho do presente já superou esse medo. Inclusive, ele adora mergulhar e na verdade é fascinado pelo mar, tanto pelas suas belezas quanto pelos seus mistérios. O terror precede ao medo, e talassofobia, que é o medo intenso e persistente de corpos de água profundos, como o mar, oceanos e até mesmo lagos, tem conteúdo suficiente para alimentar esse terror. Esse vídeo é um gatilho para vários medos diferentes, uma queda tão grande que nem é capaz de ver o fundo e ainda uma infinidade desse azul, que de uma forma paradoxal mostra o quão extenso é o vazio. Mas no meu caso, eu vou mirar em algo que me torturava quando eu era mais novo, os próprios animais que vivem embaixo d'água. Não sei se vocês sabem, mas o nome desse lugar é Lago da Barracuda, e se você não sabe o que é uma barracuda, é esse peixe aí. Já entendeu porque eu quero a distância desse bicho? Querendo ou não, se eu falo sobre criaturas assustadoras que vivem embaixo d'água, o tubarão vem rápido na cabeça como o que dá mais medo. Eu culpo inteiramente a cultura pop por isso, por conta da quantidade de filmes ou inimigos em jogos de videogame que são tubarões, mas tem algumas criaturas que pra mim conseguem barrar o tubarão nesse quesito. A cachalote, que é essa baleia que parece ter um narigão, foi a espécie usada para representar a Moby Dick, para quem curte literatura clássica. Mas o verdadeiro perigo dela não é tentar engolir o ser humano vivo, mas sim produzindo um som tão alto que é capaz de matar um ser humano, destruindo seus pulmões ou até danificando seu cérebro. Outras criaturas assustadoras é o peixe-pedra, que com um nome desse eu tenho certeza que você não vai levar ele a sério. Mas se eu te contasse que ele é uma das criaturas mais venenosas do mundo, ele possui um ferrão que quanto mais fundo entrar na sua pele, mais veneno ele passa. E para tirar seu sono, sua descrição detalhada desse veneno é que, a princípio, você vai sentir uma dor incapacitante, dormência e inchaço. Mas se você não gosta desse tipo de coisa, pode ficar tranquilo que não dura muito. Logo logo, isso dá lugar para uma coceira insuportável, enquanto a sua pele vai aos poucos sendo destruída. E ainda por cima, você não consegue parar de tremer, até o momento que seu corpo paralisa. E até esse ponto, eu espero realmente que os médicos já tenham chegado. De repente, tubarão parece inofensivo, né? Indo agora pra fantasia, já existe há muito tempo histórias sobre criaturas gigantescas vivendo no mar. O Kraken é certamente uma das mais antigas, o polvo gigante que tem a capacidade de destruir navios inteiros com facilidade. Mas vindo para os dias atuais, eu tenho que falar novamente de um tubarão, e é o Megalodon. Para falar que ele não é totalmente fantasioso, esse tubarão realmente existiu, há 3 milhões de anos atrás. Mas ainda existem teorias de que existe um sobrevivente dessa espécie habitando o mar até hoje. Um jogo que fez uma boa interpretação desses dois Leviathans foi Sea of Thieves. Se você curte jogo de pirata, de mundo aberto, jogador contra jogador, pode ser um jogo legal pra você. Apesar de que na época que eu joguei a progressão era bem fraquinha, focando apenas em cosméticos. Eu não costumo falar muito sobre esse tema, mas querendo ou não, a Fundação SCP possui alguns monstros aquáticos bem interessantes. É claro que eu não vou muito a fundo por falta de conhecimento em cima dessas histórias, mas alguns exemplos interessantes podem ser esse monstro aquático gigantesco, que por questões de segurança ele não pode se mover, que segue bem o design de um Leviathan, algo que parece ser um tipo de coral misturado com a ideia de body horrors, e também tem essa lula alienígena encontrada no fundo do mar. Não, pera aí. Esse último é de verdade. Isso aí é uma Magna Pina, uma lula que tinha sido apelidada de lula alienígena que tem cerca de 7 a
a 8 metros de altura. Ela tem uma aparência fantasmagórica e se alimenta de qualquer azarado que acabar encostando nos seus tentáculos. Eu tenho certeza que a pessoa que gravou isso aí não dormiu de noite. Um detalhe interessante é que existe muita discussão se já foi encontrado ou não um espécime adulto desse animal. Mas por questão de drama, se esse bicho de 8 metros ainda é um espécime jovem, imagina o tamanho do adulto. De repente o Kraken não é tão fantasioso, né? Outra curiosidade é que esse bicho já foi encontrado nas águas ao norte do Brasil. Mas não se preocupa que a chance de você achar isso na praia é menor do que achar um peixe-pedra. E sendo sincero, eu não sei se isso é bom ou ruim. Mas essa espécie vive nas profundezas do oceano. Para ser mais específico, na zona abissal, que é uma área lotada de criaturinhas bonitinhas e muito agradáveis. Eu acho que eu já falei bastante sobre os animais, mas que tal dar uma olhada nos outros motivos do porquê as pessoas têm talassofobia? Lembra do vídeo que eu mostrei do Lago da Barracuda? Que era tão fundo e tão extenso que só dava pra ver uma cor azul? Se um lago já dá essa sensação, imagina o oceano. Animais e mistérios à parte, existe esse outro fator causador de talassofobia, o próprio oceano, e o quão poderoso ele é. Por mais estranho que isso possa ter soado, e talvez você não entenda o que eu quero dizer com isso, entenda uma coisa. Existem inúmeros relatos de pessoas morrendo por insira aqui o animal que for, mas nenhuma dessas mortes é a mais comum de se acontecer, porque a mais comum é se afogando. Julien! Quoi? Attention! Seja por conta de um acidente, como por exemplo cair na água e ser obrigado a ficar tentando nadar até gastar todas as suas energias, ou talvez você tenha sido puxado por uma corrente e não conseguiu sair da água, ou talvez se a corrente que se formou era um redemoinho e te prendeu no fundo até você sufocar. Eu poderia continuar citando vários infortúnios que poderiam acontecer e acabar com a vida de uma pessoa, mas o importante aqui é ter na cabeça o quanto o ser humano é pequeno comparado com o oceano. Com isso em mente, que tal alguns exemplos? Existem muitos vídeos na internet de navios viajando em mares violentos. Haja coragem e responsabilidade para estar em um lugar desses nesses momentos. Talvez para alguém que faça esse tipo de viagem com mais frequência, talvez essa cena possa ser nada demais. Só que eu não vou negar que ver água entrando no que parece ser o convés principal é bem assustador. Mas o que importa é que se esse vídeo chegou a ser postado, muito provavelmente a pessoa que filmou saiu dessa situação. Mas aí vem o problema. E quantas pessoas que não saíram? Existem vários objetos escondidos nas profundezas do mar. Navios, aviões, helicópteros e até uns objetos bem estranhos. De certa forma, isso começa a invadir um pouco submecanofobia, que é o medo de objetos criados pelo homem parcialmente ou completamente afundados. Mas eu não quero começar a ficar citando o termo técnico de tudo, que senão eu tô ferrado. Muita gente acaba vendo esses objetos afundados como uma oportunidade para mergulhar e explorar os destroços. Eu tenho que confessar que isso seria algo que eu acharia muito legal, na verdade. Mas ainda assim é algo triste, porque sempre existe a possibilidade de alguém ter perdido a vida em um acidente desse. É até desesperador imaginar a situação de uma pessoa presa em um navio enquanto ele afunda. Na verdade, eu acho que isso não precisa ficar na imaginação. Em 2013, um nigeriano chamado Harrison Okene passou por uma situação infernal. O navio que ele estava afundou, mas por conta de um pensamento rápido e sorte, Harrison conseguiu encontrar uma área com oxigênio que não estava totalmente cheia d'água, mesmo o navio já estando afundado. Normalmente em uma situação onde você está se afogando, o tempo para você refletir e pensar sobre como você está morrendo é bem curto, mas para Harrison, isso durou 60 horas, e foi o tempo que ele teve que ficar lá embaixo, com quase nenhum alimento até ser resgatado. 60 horas refletindo se alguém realmente iria salvá-lo, e tendo que aturar pensamentos sobre o que iria matar ele primeiro: sufocar naquele lugar quando o ar acabasse, afogar na água ou acabar morrendo de hipotermia. Harrison é um cara sortudo e bem forte para ter saído vivo dessa situação. Mas você já pensou quantos não conseguem? Eu tinha tocado no ponto de explorar objetos afundados e que é algo que eu achava interessante, mas para fechar o vídeo, veio uma coisa que eu jamais faria e eu começo com uma pergunta. Você já entrou numa caverna? Há um tempo atrás, eu tive a experiência de visitar algumas cavernas em Ouro Preto. Para fazer o percurso em uma delas, eu tinha que andar um pouco agachado. Fora que era tão estreito que eu não conseguia virar para trás. Se eu quisesse voltar, eu teria que ir até o final da caverna, que tinha um espaço maior, só para virar e fazer todo o percurso novamente para sair dela. Existe toda uma sensação de claustrofobia junto das cavernas, que é uma sensação que daria até para fazer um vídeo inteiro ao redor dela. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é: já pensou se a caverna estivesse embaixo d'água? Facilmente esse tipo de atividade é uma das mais perigosas que existe. A quantidade de fatores que podem causar problemas é enorme, e esse é o lugar perfeito para que não aconteça problemas. Alguns desses problemas
problemas podem variar entre falha no equipamento, algum mergulhador ficar preso ou se perder, animais marinhos e ficar sem oxigênio. E se não caiu a ficha ainda, tudo isso poderia acontecer em um mergulho normal, mas para a pessoa sair dali, basta ir para a superfície. Em uma caverna, você tem que nadar todo o percurso que você nadou de volta, e com o tempo que isso vai levar, eu espero que você tenha plano de saúde. Em questão de fatalidades, em um mergulho normal costuma morrer uma pessoa entre 15 mil por ano, mas se irmos para cavernas, esse número muda para 1 entre 3 mil. Por mais que eu tenha citado todos esses fatores que podem causar a morte de uma pessoa em uma caverna embaixo d'água, os experts falam que na verdade o motivo que mais mata pessoas nessa situação é a falta de experiência. Para você que não sabe, mergulhar não é apenas saber nadar e botar uma roupa de mergulho. Tem toda uma questão de experiência e conhecimento que você tem que ter para lidar com a situação e controlar a sua saúde enquanto você estiver mergulhando. Mas quando se trata de mergulhar em uma caverna, a experiência que alguém precisa é gigantesca para que possa evitar acidentes. Já existem vários casos de mergulhadores ficarem presos nesses lugares, mas o que mais surpreende é que existem relatos de pessoas morrendo nelas, mas não eram os mergulhadores que estavam explorando, mas sim a pessoa que estava indo resgatá-los, que acabou morrendo tentando entrar na caverna. Então sim, isso é uma atividade perigosa e exige bastante experiência. Da maneira que eu contei tudo isso pra vocês, dá a impressão que o mar é algum tipo de armadilha mortal, mas não é bem assim. Todo tipo de atividade possui um risco e entrar no mar não é diferente disso. Mas acredite em mim quando eu digo que da mesma forma que existem perigos e mistérios, o mar também esconde belezas. Tais belezas que eu sou fascinado e que vale cada segundo mergulhar pra ver elas. Ou melhor, valia, porque eu não faço isso desde quando começou a pandemia. Ah, mas antes que eu me esqueça, esse tema foi uma sugestão do Lorenzo no Twitter, então obrigado aí, Lorenzo. Eu gostei bastante da ideia. Ah, mas se alguém começar a ficar com medo do mar por conta desse vídeo, a culpa é do Lorenzo. E com certeza não é minha. Então, fiquem bem, cuidado com redemoinhos. E pelo amor de Deus, não pisem em um peixe-pedra.